Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um tema, que é um tema que eu venho procurando estudar um pouco mais e entender um pouco mais, porque nos 2 últimos anos eu estive imersa sobre ele, e aí eu achei que seria interessante trazer um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, que é sobre a adaptação escolar, na visão dos professores, né? Então, para quem não sabe, eu curso Pedagogia na Federal, estou indo para o meu 4º ano de curso, e eu trabalho numa mesma escola, vai fazer 2 anos agora. E só trabalhei nela durante a minha vida toda. E nesses 2 anos, né, de trabalho, de estágio, eu pude presenciar várias fases de adaptação e eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, gente, eu entrei nessa escola na metade do ano de 2018. Então eu já tinha pego uma turma que já estava completinha, digamos assim. Mas assim que eu entrei, entraram 3 novos alunos nessa turma. Lembrando que a faixa etária que eu trabalho é a faixa etária de 2 anos. Então, muitas das vezes, esses alunos, eles são alunos novos, alunos que nunca estiveram numa escola antes. Então, é a primeira experiência para eles e para nós também, que estamos conhecendo eles ainda e tudo mais. Inclusive para a escola como um todo, porque ainda não tem relatórios sobre essas crianças. Então, enfim, vai partir muito disso, né? Nessa escola que eu trabalho, pelo menos, na maioria das vezes as crianças nem passaram por berçário, nem nada do tipo. Elas entram com aproximadamente 2 anos na escola ou para completar 2 anos, que é o caso da minha turma, né? Da turma que eu fiquei nesses 2 anos. Então eu entrei na metade de 2018, já tinha pego uma turma que estava completa e entraram esses 3 novos alunos junto comigo praticamente. Eles tinham entrado acho que umas 2 ou uma semana antes que eu. E essas primeiras semanas, na verdade, são semanas importantíssimas na adaptação. Então eu peguei esse primeiro momento, assim, com eles. Só que não o principal, né? Que é quando eles entram e ficam, tipo, o que eu tô fazendo aqui? O que essa escola prega muito é a questão do acolhimento, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também sobre isso. Mas, então as crianças quando entram lá, elas têm um momento assim de entender qual é o espaço em que elas estão, com quem elas estão inseridas, né? Inclusive com os colegas, porque como eles entraram na metade do ano, já tinha uma turma, que nem eu falei, grande, né? E aí eles só complementaram mesmo a turma. Então já tinha uma turma que já estava adaptada, que já estava inserida naquele espaço, e eles caíram, tipo, imersos ali, assim como eu, né? Vale lembrar isso porque a adaptação, ela não é só para criança, não é só para família. A adaptação também é para o professor que está ali, também é para auxiliar que está ali na turma, porque é um desafio para ambas as partes, sabe? E é algo que tem que ser trabalhado em conjunto também. Então isso é muito importante e é algo que os pais têm que levar em consideração, sabe? Porque quando eu coloco uma criança na escola, além de querer saber se o professor é bom, se o professor é ruim, se vai atender as expectativas e tudo mais, tem que saber entrar em conjunto com o professor nesse momento. Além disso, os professores que estão ali recebendo essas crianças, elas não estão só recebendo as crianças, né? Os professores estão recebendo, além delas, os pais também, as famílias que estão vindo junto. Porque vem uma grande bagagem por trás da criança, que é a questão da personalidade dela e tudo mais, mas isso vem muito da família, né? Então, assim, tudo que o professor recebe ali na sala de aula não é apenas uma criança que está se adaptando, que está entendendo onde ela está inserida. É uma criança que tem uma história, que tem uma base, que tem uma família. E isso pesa muito na hora da adaptação, né? Porque você tem que levar em conta todo esse aspecto, né? Então, no primeiro momento dessa adaptação dos professores e das crianças e das famílias, é importante que todos mantenham a calma, e tentem demonstrar isso para a criança, demonstrar que tá tudo bem, demonstrar que este é um processo natural e não ficar nervoso e acabar passando isso para a criança, né? Imagina para o professor que está recebendo vários alunos, principalmente nessa faixa etária que é tão importante, né? Essa primeira infância tem um peso muito grande na vida da gente. Então, imagina um professor que está recebendo uma turminha, né? Várias crianças que também estão se adaptando, que também têm uma bagagem diferente uma da outra. Então, assim, é muito desafiador, não só para a família, mas para o professor que está recebendo essa bagagem tão grande, né? E tem que saber administrar isso para não acabar causando um trauma na criança, nem nada do gênero. Então,
é importante que o professor ele entenda a particularidade de cada criança, nesse primeiro momento já, a necessidade de cada criança, porque assim, vai ter criança que vai precisar de colo, vai precisar de carinho, afeto, muito colo, muito carinho, muito afeto. Vai ter criança que vai querer ficar mais sozinha nesse primeiro momento. E você tem que saber administrar isso, entendeu? Pra não invadir o espaço dela e pra que ela não se sinta constrangida, não se sinta traumatizada, né, com relação a esse processo. E como eu disse, o professor está recebendo famílias, então essa é uma responsabilidade muito grande, né? Porque vai pesar na vida de todas essas famílias o trabalho que ele fizer ali. Então, nessa primeira etapa, assim, é importante tornar o ambiente um ambiente acolhedor, um ambiente encorajador, um ambiente atrativo para essas crianças. Porque se não tiver uma atração, isso não vai ser interessante para a criança. Porque é o ambiente que ela tem em casa. Ela tem um ambiente em casa que é atrativo, que tem os brinquedos dela, que tem as pessoas da família, que tem a babá que for, né? A babá que fica ali o tempo todo com ela. Então ela tá assim, inserida num espaço em que os olhos são virados para ela, né? Independente se ela tem um irmão ou não, mas sempre, principalmente com essas crianças menores, o espaço é todo voltado para ela, as atrações são voltadas para ela. E aí no ambiente de escola, em que o professor ele tem várias crianças para atender, acaba que as atenções ficam diferentes, né? Porque você quer atender todo mundo, e isso é muito importante a gente pensar, né? Tanto quanto família, quanto professor, porque é desafiador, é difícil, mas é importante, né? Olhar cada uma dessas crianças, que nem eu disse, a particularidade, a personalidade de cada uma delas. Por isso que eu disse, gente, que é tão importante essa relação entre família, escola, porque as duas coisas não podem ser separadas e distintas, as coisas têm que ser unidas, né? E essa escola onde eu trabalho, graças a Deus, prega muito isso, assim, essa questão da união, essa questão da afetividade entre famílias e escola, porque isso é um peso muito grande, que nem eu falei, a primeira infância é a parte principal da vida da criança. Então, quanto é importante ter olhares para isso, olhares fundamentados, olhares de estudo, né? E, enfim, isso é muito importante. Então, esse primeiro momento na escola onde eu trabalho, essas primeiras semanas, são semanas circunstanciais, são semanas importantíssimas, em que o que é prezado, assim, que a criança se sinta confortável, como eu falei, que ela tenha brinquedos, que ela tenha objetos que chamem a atenção dela, e que a atenção do professor, mesmo que tenha mais de uma criança para atender, seja, assim, focado nisso, né? Então, assim, não tem tipo, vamos, então na primeira semana ou na segunda semana a gente já vai fazer atividade, essas coisas. Não, inclusive lá não tem apostila nem nada do gênero. Então é uma escola que eu considero ser uma escola muito boa, né? Mas, enfim, então eles prezam muito por isso. Que, assim, não é um momento de atividade, não é um momento de, pega o lápis e desenha. É um momento de brincar, de ir na areia, de ir na grama, de correr, de pular, de pegar a bola, chutar a bola, entendeu? E fazer essas brincadeiras que as crianças estão mais relacionadas, que têm uma afetividade maior, né, com relação a elas, porque é o que elas fazem geralmente em casa, brincadeira mesmo, brincar. E eu não tô falando que o brincar não é tão importante quanto a atividade também é importante, mas o brincar é essencial, principalmente nessa primeira etapa, né? Então, eles fazem isso na escola onde eu trabalho, inclusive diminuem o horário, né? As crianças ficam o dia inteiro na escola nessas primeiras semanas, porque é realmente pra sentir ela, sentir o que ela tá passando pra gente. E isso é muito legal, eu não sabia que funcionava dessa forma. Então, mesmo as crianças que entram na metade do ano também tem essa dinâmica de ficar menos tempo na escola, os pais vão buscar. Outra coisa, os pais não ficam junto com a criança ali, né? Geralmente no primeiro dia, tudo eles vão, ficam um tempo juntos, tentam sair da sala, se veem que isso pode acontecer. Mas assim, nos demais dias, os pais não ficam dentro da sala com as crianças, eles vão lá espiar, né? Que eles falam que é pra dar uma olhadinha, pra ver como tá funcionando. Mas eles não ficam ali o tempo todo junto com a criança. O intuito é que elas se sintam confortáveis, né? E sintam segurança no profissional que tá ali, né? Na auxiliar ou na regente que tá ali. Uma coisa nessa primeira etapa, assim, principalmente pros menorzinhos, é a questão do choro, né? Esteja aberto e preparado para o choro. Pode ser que a sua criança não chore, mesmo de primeiro momento, né? Eu tive experiência, assim, mesmo em 2 anos, gente, eu pude ver que a adaptação é diferente para cada uma das crianças. É pra gente também, né? É diferente pra cada pessoa,
Mas para as crianças é muito louco, assim, porque é muito claro o quanto é diferente para cada uma, sabe? E nem eu falei, tem criança que gosta da afetividade, que gosta de que você fique abraçando, apertando, no colo. E tem criança que não, que quer o seu espaço e o seu tempo. E cada uma delas vai ter um tempo para se adaptar. Então, eu tive criança que ficou um mês para se adaptar. E um mês de colo, um mês querendo colo, um mês chorando no colo. E você precisa dar o colo, você precisa dessa atenção, entendeu? E então, assim, esteja preparado pro choro, esteja preparado pro eu não quero ir pra escola, ou eu não gosto da escola, porque isso pode acontecer. Eu não estou falando que vai acontecer, entendeu? Porque não dá pra você falar, ai, minha criança vai super aceitar, e daí no final acaba não aceitando a adaptação. Porque é normal, gente. A criança, ela não tá inserida naquele espaço, ela não conhece aquele espaço, ela não conhece aquelas pessoas, então é normal que ela não entenda o que tá acontecendo. E cada uma vai agir de uma forma, como eu falei. Então vai ter criança que vai, assim, amar, já na primeira semana, já vai querer ir todos os dias, e vai adorar as brincadeiras, e não sei o quê. E vai ter criança que não, que eu nem falei pra vocês, que vai chegar pro pai e pra mãe e vai falar, mãe, eu não gosto da escola. E mesmo com 2 anos a criança pode falar isso, entendeu? Então tem todas essas circunstâncias. Então, tenta abrir seu coração pra isso e entender que isso possa acontecer. Pra você não acabar caindo num choque de realidade falando, meu Deus, eu achei que isso não pudesse acontecer e no final das contas acontece, sabe? Então você tá preparado, pelo menos psicologicamente, pra isso. Então poderão ter altos e baixos, assim, pra sua criança, tanto o aluno quanto teu filho, né? Porque vai ter momentos que a criança vai estar super bem e depois não mais, sabe? Eu tive criança também que ficou super bem, entrou, não chorou na escola, ficou as primeiras semanas super bem. Aí depois de uns 2 meses a criança começou a chorar, pedir pela mãe, pedir pelo pai, porque é o momento que cai a ficha, sabe assim? Tipo, mas o que eu tô fazendo aqui? Por que tá demorando tanto pra isso passar? Sabe? E ela ainda não entende que aquilo é um processo que ela vai passar pro resto da vida, né? Que ela vai ficar na escola o resto da vida. Então, assim, é bem difícil. Inclusive, a adaptação continua nos próximos anos, né? Não é só no primeiro ano de escola. A adaptação, ela é refeita todo início de aula, né? Porque, por exemplo, no segundo ano que ela tá inserida, ela pensa, já passou, né? Agora eu fiquei um tempo de férias, eu fiquei em casa, tava tudo certo, aí de repente volta pra escola. Imagina, o que passa pela cabeça dessa criança, né? Muitas coisas, tipo, vamos me abandonar aqui, vamos deixar aqui. E aí, esse segundo momento também é bem difícil. Então, assim, são adaptações que vão sendo refeitas, né? Ao longo dos anos de maneira diferente. Então, essa criança pode ter aceitado muito bem no primeiro ano e no segundo ano já não aceitar tão bem assim. E por aí vai, né? Ou sair da educação infantil e ir pro fundamental e falar, meu, mas é totalmente diferente da educação infantil. O que eu tô fazendo aqui, né? Eu acho que o que é interessante, assim, antes de acontecer a adaptação em si, de iniciarem as aulas, é importante que a família esteja, né, com essa mente aberta que eu falei, se preparando psicologicamente e preparando a criança também, gente. A criança entende, ela não entende como a gente, ela não entende, tipo, tudo, mas se você explicar, se você adiantar esse conteúdo pra ela, tipo, olha, filho, filha, você vai começar na escolinha você usa uniforme, você usa mochila, olha que legal a mochila que a mamãe comprou, o teu uniforme, vamos colocar antes de começar as aulas pra criança já ir se adaptando a esse processo, entendeu? Pra não ser uma coisa tipo, iniciou as aulas, vamos lá, vamos colocar o uniforme, não sei o que, você entra no carro, eu chego lá, te deixo, tchau. Porque não é bem assim, né? Imagina nós adultos, né, sendo colocados num lugar assim do nada, sem entender. A gente já tem esse processo feito na nossa cabeça e a gente acha que é natural. Só que pra elas não, é algo novo, totalmente novo. E a gente tem que fazer esse processo com elas antes, né? Inclusive a rotina é muito importante, gente. Criem rotina com o filho de vocês. Mesmo antes da escola. Mesmo antes de inseri-los nessa oportunidade. Porque assim, se você não tiver rotina e do nada começar uma rotina, a criança vai cair de paraquedas, ela não vai entender o que tá acontecendo. Se você não avisa antes, a criança não vai entender o que tá acontecendo. Então assim, mesmo que você pense, ai, a criança não vai entender. Mas vai fazendo esse processo antes, cria uma rotina, cria horário pra almoçar, horário pra dormir, horário pra tomar banho. Tudo isso é importante, gente. Quando a criança tem rotina, ela, mesmo fora da escola, ela entende que as coisas não são na hora que ela quer. As coisas não funcionam da maneira que ela quer.
Nem pra nós adultos é assim, né? A gente tem horário pra trabalhar, a gente tem horário pra dormir, a gente tem horário pra comer no trabalho, tem horário de intervalo, enfim, essas coisas, elas são estabelecidas na nossa vida, pro resto da vida, na verdade. Então, pra criança também tem que ser estabelecido, né? Não tô falando que tem que ser aquela coisa, tipo, é assim, é assim, é assim, você tem hora pra brincar, você tem hora pra chorar. Não, pelo amor de Deus, mas eu tô falando que a rotina, ela tem que ser estabelecida pra criança entender esse processo, e estar inserida nesse processo, não simplesmente cair ali como se não fosse nada, né? Então, assim, tanto se você é professor ou se você é pai ou mãe, eu quero dizer aqui que esse processo vai passar. Não sei se você já passou por isso, ou se você está com medo disso agora no começo do ano e tudo mais, mas assim, eu quero deixar isso pra vocês aqui, porque é difícil mesmo, né? É um processo que não é assim, não é, ai, passou. É um processo que demanda a sua atenção, demanda a atenção da criança, a atenção de quem tá em volta dela. Então, assim, é um processo que se você estiver ali disposto a participar, a estar realmente ali, vai ser um processo muito mais fácil, tanto pra você quanto pra criança, né? E eu acho que, assim, esse vídeo eu queria muito deixar essa imagem do professor também, gente, porque não é fácil. Você tá ali com várias crianças, você tem atenção pra várias crianças. É um momento muito desafiador, assim, pro professor. Mas é um momento que passa. Quando você vê que as suas crianças estão bem, é surreal. É surreal a sensação de ver que elas passaram por aquilo e você passou por aquilo, sabe? Fico até emocionada, porque é muito legal isso, assim. E quando as famílias estão inseridas nesse processo e você pode contar com elas, é outra coisa também, é outro patamar, é outra história, sabe? Então é isso, gente. Eu só queria deixar isso, assim, aqui, a minha experiência, né? Eu sei que eu ainda tenho muito chão pela frente, mas que nem eu falei, só nesses 2 anos eu aprendi muito e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Porque às vezes a gente fica assustado, né, com esse momento e a gente realmente cansa, né? Por exemplo, eu falei de crianças que eu precisei ficar 1 mês no colo e tudo mais. É óbvio que cansa. É óbvio que o choro vai te deixar exausto, né? Eu sonhava com o choro das crianças, mas é um processo que é importante e que é necessário, entendeu? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito ter ajudado alguém, ter iluminado a cabeça de alguém. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos.